Acho que estamos ao vivo agora. Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? E você? Maravilha, estava esperando muito essa roda de conversa e hoje só, enquanto o pessoal está entrando, mas só para a gente ir aquecendo, você é uma convidada especial, porque eu tive que trocar meu sobrenome, porque nós dois somos de Mello, apesar de Pois não é, sermos da mesma família. ia ficar aparecendo, né? Primo, irmão, qualquer coisa, né? Você É, normalmente se apresenta como Marcelo Mello, é isso? dependendo do ambiente de trabalho, às vezes mais costuma ser mais franco, mas o de Mello é do mesmo sobrenome. Mas legal, putz, fazia muito tempo que eu queria bater um papo com você. Eu acho que, né, os temas que a gente vai falar hoje, de ESG, sustentabilidade, falar de estratégia, conexão de negócios, são temas super importantes e super atuais. E então eu já queria, né, acho que o legal é a gente já ir começar com um tema. Então eu queria trazer já a primeira pergunta para você, para a gente, né, iniciar aí os motores e fazer o lançamento. E a pergunta, até vou colocar na tela, e pessoal que está entrando agora, por favor, fiquem à vontade de mandar as suas perguntas. Mas eu vou até exibir aqui, né? E essa é a pergunta de aquecimento, tá? Tem algumas outras depois que eu quero fazer para você, que eu estou muito curioso. Que é a primeira é por que as áreas ou projetos de sustentabilidade são vistos como iniciativas isoladas e desconectadas do modelo operacional das empresas? Por que isso? O que você pensa sobre isso? Não, vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Também estava ansiosa por essa conversa, a gente falar de estratégia, sustentabilidade, resultados, crises, né? Crescimento, isso é bem importante. E aí, para começar, a gente já começa animado, né? Por que a sustentabilidade é vista como algo isolado? Acho que tem alguns fatores, tá? O primeiro deles é que ainda é um tema novo. A gente vem falando, virou moda e ESG, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas ele é bem recente. Se a gente for pensar a primeira vez que a gente usou o conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente entrou em consenso sobre esse conceito, foi na Eco 92 do Rio. Antes disso, um pouco antes disso que esse conceito foi criado. Mas se a gente olhar a história da inovação, gestão da inovação, que a gente acha que ainda é uma coisa nova, que as pessoas estão aprendendo, e as empresas, os conceitos delas são anteriores a esses conceitos de desenvolvimento sustentável. E o que a gente tinha até então? Essa visão de que a economia, o desenvolvimento econômico, ele tem que vir usando os recursos naturais, usando os recursos humanos, e tinha até uma série de propagandas na década de 70, começo da década de 80 ainda, de que, olha, o exemplo da Amazônia, né, é o inferno verde, é a selva, é como se fosse algo não civilizado, que a natureza estava para ser conquistada, dominada. Então, como a gente teve isso historicamente muito tempo, a gente já tem isso da questão ambiental muito separado do econômico, as pessoas também como recursos. E depois, quando a gente começou com isso, então começamos com o desenvolvimento sustentável, e aí a gente veio com questões ambientais e sociais, mas elas vieram muito mais no sentido de responsabilidade social corporativa, ou responsabilidade socioambiental corporativa, que é aquilo que, beleza, eu tenho meu negócio, ganho dinheiro, e aí eu faço algumas coisas para ganhar meu pedacinho do céu, comprar meu pedacinho de fúndio, e aí muito no sentido de filantropia, de doação, de assistencialismo, tá? Ela sempre foi vista como isso separado. Mais recente que a gente vem integrando. E nessa separação, ela sempre fica em segundo plano mesmo. Quem tinha mais experiência em sustentabilidade ou em temas da sustentabilidade, não vou falar em sustentabilidade como um todo, mas em temas, era muito nessa visão. Projetos pequenos ou às vezes até grandes, né? Mas assim, descolados do negócio. E quem estava focado em negócio estava, olha, eu tenho que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e o resto está aí para ser usado. Então, isso é como a gente foi criado. E daí vem muito dessa separação, tá? Além da gente ter todas as questões de PNL, de estratégia, a área de meio ambiente era um puxadinho, até a década de 80 a área de recursos humanos era só departamento pessoal, hoje em dia que a gente vê a importância estratégica de pessoas, então acho que é uma evolução.
Não, e até você falando, estava me lembrando das primeiras 5 experiências que eu tive como executivo, que era uma área isolada. Eu acho que acabava encontrando a equipe responsável por sustentabilidade, talvez umas 2, 3 vezes por ano. Eu era responsável por marketing e comunicação, então tinha um momento que a gente tinha que fazer um planejamento, ou tinha que pensar na comunicação para o mercado, mas era de certa forma, estava super desconectado. Não raro, né? Eu trabalhei em algumas empresas de fundadores, era um membro da família que cuidava dessa área. E essa, né? Acho que esse é um tema principal, né? Da nossa conversa hoje. E por sinal, fiquem à vontade para adicionar perguntas, que tem muito a ver, né? Como é que a gente conecta essa área, ou como a gente conecta o ISD ao modelo de negócio, ao modelo operacional. Você, assim, você tem visto iniciativas nesse sentido de organizações que estão, né, se reconfigurando para aproximar um pouco mais o tema, né, dos resultados? Não, tenho sim, mas só essa parte de que sempre ficou isolado, era quase um patinho feio, né? Você ainda era de marketing e comunicação, você conversava com ele só quando você queria comunicar alguma coisa. Quem era de tocar negócio, de operações, não conversava nunca, né? No máximo com a área de meio ambiente para ver licença, esse tipo de coisa. É, mas eu acho que a gente tem sim exemplos, e aí eu posso falar de um que foi lá atrás meu, eu trabalhei na Natura muitos anos, e a Natura ela é pioneira, enfim, ela traz já há bastante tempo esses conceitos, está na vanguarda, e foi ali onde eu vi as primeiras iniciativas. Eu fiz parte de algumas delas, na área de novos negócios internacionais, então como é que a gente integra ali, eu busquei bastante referências de empresas internacionais que já integravam isso eu estou falando de 20 anos atrás, tá? Então, assim, a gente já tinha empresas em diferentes segmentos no mundo, a Body Shop, que depois foi para a Natura, mas tinha de outros segmentos, a gente já tinha isso, de que se posicionam e que fazem, tá? Aí na Natura, então, com a questão de resíduos, como é que a gente integra, trabalha a economia circular, depois a digitalização de consultoras, agora a gente já tem a transformação digital, mas na época que eu trabalhei com isso, ainda era uma novidade, a gente chamava de Web 2.0, né? Entrega a ideia disso. Mas como é que a gente traz a tecnologia, gera negócio, ao mesmo tempo que a gente traz uma inclusão digital, um desenvolvimento econômico, no caso das consultoras. E hoje, felizmente, a gente já tem outros exemplos. A gente tem uma série de empresas, sejam pequenas, sejam grandes, tem até recentemente fiz uma conversa com a Positiva, que é de produtos de higiene e autocuidado e limpeza. Fiz uma outra conversa com uma empresa da área da saúde, tem a Mendelix, que tem aí algumas coisas interessantes no acesso à tecnologia e saúde, diagnóstico precoce como uma forma de alavancar a saúde. Então, hoje, acho que a gente tem grandes empresas fazendo, às vezes, projetos em áreas e empresas médias, empresas pequenas também trazendo isso como parte do modelo de negócio, tá? E eu acho que essa é a grande mudança que a gente tem. Quando a gente olha a sustentabilidade, quando a gente olha o tema ambiental, o tema social, como um acessório, a gente só faz isso a hora que está ganhando muito dinheiro ou que está sobrando tempo. E que a gente sabe que não é o caso ultimamente. Quando a gente olha como fator de resultado, a gente traz receita e traz lucratividade junto com esses fatores, tá? Então, acho que essa é a grande diferença, a mudança de olhar. Só que ela não é fácil, tá? Mudar a forma, a gente faz anos, todo mundo foi criado desse jeito, o nosso modelo econômico, o nosso jeito de fazer negócio foi criado de uma forma diferente para a gente ver as coisas separadas. E essa reintegração ela é um desafio. E interessante, né? Você citou o caso, você começou falando da Natura, que é uma empresa que ela já nasceu com um DNA, né, nessa questão de impacto tanto ambiental quanto social. E como é que você tem visto no caso de empresas talvez de porte médio ou mesmo grandes empresas, mas aonde essa questão, essa agenda de sustentabilidade começou a surgir nos últimos anos, então ainda não está no DNA, né? Não é o centro da estratégia da empresa. Então,
como é que é fazer um projeto para uma empresa dessas? Ou como é que... Me conta um pouco mais sobre esse desafio de transformar uma cultura. No fundo, a gente está falando, né, de transformar uma transformação cultural. Sim, muito bem acertado aí. É completamente mudança de cultura. Se a gente pensar outros negócios, né? Um negócio de bebidas. Se não tiver água de qualidade, não tem bebida, não tem cerveja, não tem suco, não tem nada. Então, você trabalhar pela preservação, pela conservação, pela perenidade dos recursos é uma questão de sobrevivência, sim. E se há 10 anos a gente ainda discutia, hoje com esses eventos adversos, então a gente teve o Rio Grande do Sul, teve o litoral de São Paulo com excesso, né, de água, Rio de Janeiro, agora a seca, né, que aí afeta o agro é o principal afetado e muita indústria se abastece de insumo de água. A hora que a gente vê que falta esse recurso, ele encarece e traz mais custo, além do que gera gestão de crise. Então, acho que isso, trazer esse olhar de que, olha, eu trabalhar preventivamente é mais barato e mais inteligente do que eu ficar remediando, ter que sair correndo atrás, que eu tenho que deslocar toda a organização para isso. Então, essa é uma parte de mudar o olhar, tá? Então, como é que a gente traz a visão de que, ó, eu estou mitigando risco e, ao mesmo tempo, eu estou construindo ativos relevantes. Trabalhar essas questões, a gente gera também maior fidelização, seja de cliente, mas também na cadeia produtiva. Então, a gente trabalhar os fornecedores. Hoje a gente vê boa parte do movimento, e eu tenho apoiado várias empresas, que se o cliente dele, B2B, está exigindo, está começando a perguntar, daqui a pouco exige, daqui a pouco vai tirar da possibilidade de fornecer, e isso vai tendo uma reação, né? E muitas vezes eu me deparo com muita confusão. Tem gente que às vezes sabe que eu precisava fazer, mas eu não sei como. Tem gente que ainda acha que não precisa, tem alguns, ou porque não entenderam ainda, ou porque, enfim, cada um, mas tem muita gente que às vezes já sabe que, poxa, tem que olhar, mas não sei como e não tenho tempo, tá? E aí nessa parte, minha questão de cultura que você falou, né? Um líder, um CEO, um aí empreendedor, um empresário, né? Tem várias empresas que são de família. Na hora que a gente fala de família, a gente está falando de legado, né? Engraçado que outro dia eu estava conversando com uma empresa familiar, diferente de uma empresa mais profissionalizada, que você tem ali a meta 2050. O executivo sabe que não vai estar ali para ter que prestar conta. Já quando é uma empresa familiar, é o sobrenome da família que está envolvida. Então, a gente está falando disso. Se prometer alguma coisa que daqui a pouco não cumpre, como é que fica, né? Então, acho que essa preocupação das famílias de, poxa, qual é o legado que eu deixo? O que meu nome está envolvido? E aí, a hora que a gente traz para as pessoas, tem bastante coisa de tangibilizar. E o que é o tangibilizar? É conectar com a vida real, com aquela operação. Não adianta ficar falando só mudanças climáticas, vai acabar o mundo, né? Primeiro que isso gera pânico. Acaba o mundo, eu falo, o mundo não vai acabar, gente. Pode acabar a gente no planeta, mas o mundo não vai acabar, ele vai continuar lá, feliz, com a gente ou sem a gente que tem que estar, mas independente disso. Essa é uma conversa que gera pânico, muitas vezes, e gera distanciamento. Como é que a gente vai pelo lado positivo? Que é como é que eu gero resultado, como é que eu faço a minha produtividade da fábrica ficar melhor por conta disso. Quanto menos recurso eu usar, menos custo, melhor para o meio ambiente. Quanto menos resíduo gerar, também. Mais produção, se eu tiver mais produtividade, gastar menos energia. Então, se a gente conectar isso, fica mais fácil. Trazer para o chão de fábrica, trazer para a área comercial, para a área de P&D tem muito envolvimento nessas questões, mas também a área comercial, que é como é que isso vira um atributo de venda, como é que isso vira uma argumentação para eu fisgar mais fácil o meu cliente. Acho que essas são coisas, e aí isso, explicar para as pessoas, conversar sobre o assunto, e conversar sobre os trade-offs e ser transparente, do mesmo jeito que a gente é transparente com o resultado, tem que ser transparente nisso. Claro. E aí você falou dessa dificuldade de conectar o tema sustentabilidade, por exemplo, com a operação, com o negócio. Então, eu vou puxar uma pergunta do Vitor, que ele mandou aqui para a gente, né, que tem muito a ver com isso. O Vitor, ele é um profissional muito focado na parte de growth e performance. E imagine que estamos aqui em outubro, provavelmente 80% das empresas iniciaram o seu planejamento estratégico. Então, vamos imaginar, né, que o Vitor está naquele período de
de planejamento estratégico, e aí ele quer trazer, né, essa questão da sustentabilidade, mas dentro do contexto, por exemplo, de growth e performance, né, trazer dentro do contexto dele, que é o que você falou, né, putz, não vamos só falar do planeta, mas vamos tangibilizar aqui essa questão. A pergunta é possível, né, fazer esse tipo de conexão? E aqui é um exemplo de uma área, mas poderia ser outra área. Traz um exemplo aqui para a gente. Como é que a gente ajuda a guiar esses profissionais que estão nesse período de planejamento? Estão sensibilizados ao tema, né, e como realmente eles podem impactar? Tá. Tem aí alguns lados para a gente olhar. A gente pode olhar para dentro e para fora, né? Que é como é que a gente traz a sustentabilidade aliada com o resultado interno, produtividade, redução de custo, mitigação de risco, questão de reputação, retenção de talentos. Eu já fui procurada por uma empresa que, poxa, eu não estou conseguindo reter os meus talentos da nova geração, porque eles falam que a gente não tem nada de sustentabilidade, todo mundo sai para outro, não para. Eu tenho que ter alguma coisa de sustentabilidade, me ajuda aqui para eu publicar alguma coisa. Gente, não é assim, né? Calma. Mas eu acho que assim, isso tem, e já tem várias pesquisas, que a nova geração ela escolhe ou recusa empregos por conta da atuação. Então, acho que tem essa parte interna. Mas tem a parte externa, que acho que a pergunta do Vitor vem muito nisso, né? Que assim, eu estou querendo crescer. Tenho meu planejamento aí. Como é que eu uso a sustentabilidade? Eu vou dar um exemplo de um caso recente que eu lidei, que era uma empresa, eles têm um produto muito bom e com foco em redução de custo. Então, para o cliente dele, e aí é B2C, né? Para o cliente dele reduz custo. E ainda eu tenho uma questão de qualidade e tudo mais, então tinha vários atributos nesse sentido. Mesmo assim, eles estavam com dificuldade do crescimento, estavam ali patinando para crescer e estavam gastando demais no crescimento, tal do custo de aquisição, CAC, enfim, tem todos os termos aí da aquisição de clientes. Estava ficando muito caro, né? O custo de aquisição, o churn, o turnover, enfim, tudo isso. E eles não estavam trabalhando os atributos de sustentabilidade que tinham dentro do produto. E o produto tinha. Então, quando eu fui olhar, eu falei, poxa, por que você não está falando disso? Por que você não está falando que você aí tem um benefício ambiental aqui? No caso, era na parte de recursos renováveis. Por que você não está falando da questão social? Por que você não está falando de nada disso? Né? E aí a gente trouxe isso, essa argumentação de venda, como uma questão de fidelização do cliente, de facilidade de acesso. E isso funciona. Então, isso gera resultados. Então, esse é o exemplo de como é que a gente usa a sustentabilidade para gerar resultado. Lógico, eles não iam conseguir colocar tudo isso como atributo de marca do produto se eles não estivessem fazendo a lição de casa. Não adianta eu falar, olha, eu tenho energia renovável aqui e não faz, ou não sei de onde é. Reduz o carbono, reduz emissões, e você não faz. E eu até acho essa parte de emissões ainda é complicado para o consumidor, tá? Mas é isso, é como é que eu uso, faço a lição de casa e uso isso sim como atributo de venda, isso faz vender mais sim. Então, hoje o segmento de clientes com propósito já é o maior deles. Significa que eu posso cobrar muito a mais? Essa pergunta eu sempre faço, né? O cliente paga mais? Tem pesquisa que fala que o cliente paga 70% a mais. Eu falo, ó, calma lá. Muita calma nessa hora. Não é porque eu vou para a sustentabilidade, simplesmente eu aumento o preço, não é assim que funciona. Mas sim, entre você se diferenciar, entre você fidelizar, você diminuir rotatividade, você gerar outras coisas, isso sim gera um resultado. Então, acho que esse ponto recomendo. Incorpore a sustentabilidade junto com a área de vendas, trazendo a área de vendas, de crescimento, de receita para dentro. Tem outro exemplo? Eu nem sei se eu entro no outro exemplo ou se a gente vai para mais perguntas. Eu estou vendo que está pipocando mais pergunta aqui. Tá chegando, tem, né, várias perguntas. Eu quero só fechar um pouco nesse tema, e aí está fazendo talvez uma meia-culpa, né, até como uma jornada aí executiva, mas eu me lembro que quando nós fazíamos o planejamento, né, na empresa, e eu trabalhei em algumas, dificilmente dentro das diretrizes do planejamento
tinha uma pauta, seja impacto social, sustentabilidade. Então, já é uma dificuldade quando de cima, né, já vem, não está dentro do radar, né? Então, você entrega um planejamento sem falar do assunto. E depois eu estava pensando também em empresas nacionais que eu participei do planejamento, não existia um espaço de conversa sobre o assunto. Então, se você não tem um espaço no momento que você está falando de tendência, de futuro, e no momento que você está olhando a performance, os KPIs, discutindo os OKRs, é muito difícil isso se incorporar, e acaba virando essa questão meio mercadológica que você falou, né? Ah, eu vou criar como é que eu vou comunicar? Vou fazer isso para criar uma campanha, talvez seja para um produto ter um posicionamento um pouco mais premium, mas o ponto de partida tem que trazer o tema para dentro do cotidiano e fazer parte do negócio, como seria qualquer outro KPI, como churn, turnover, né? Ou seja, de incorporar. Poucas empresas eu tenho visto OKRs, empresas mais tecnológicas, OKRs, por exemplo, que estejam ligados a algum tema de sustentabilidade, por exemplo. Excelentes pontos, Marcelo. E tem aqui, acho que 2 exemplos que eu podia falar. Um deles é uma empresa de construção, que aí eu fiz um trabalho e aí com a área de sustentabilidade, a área de sustentabilidade trazendo questões de que, poxa, o pessoal de operações não dá atenção para a gente, não cumpre as metas, não faz o que precisa, nananá. Aí, temos que revisar o projeto, temos que revisar todo o escopo, beleza. Só que eu vou conversar com as pessoas, então a primeira é conversar com as pessoas. A hora que a gente foi conversar com os gestores de operação e tudo mais, o ponto de maior destaque, veio vários outros, mas assim, o ponto que fazia a diferença era que eles colocavam, tá, falam que eu tenho que fazer, mas toda vez que eu recebo visita de diretoria aqui ou de presidência, só me perguntam de prazo de custo. Ninguém me pergunta dessas coisas. Então, olha a importância. Aí, qual que fica o recado? O que é importante é só isso, eu não tenho que falar no resto. Então, assim, a liderança ter isso no discurso, junto com as discussões de negócio, é importantíssimo. Não adianta você falar, agora vira o chapéu, aquela famosa fala, de dizer, vamos virar o chapéu, vira o chapéu, vamos falar do que importa agora de negócio. Esquece esse vocabulário de vira o chapéu. É o mesmo chapéu, tem que estar no mesmo chapéu, tá? E aí o outro ponto, agora me fugiu, eu ia falar desse... do planejamento que você falou, ter momentos de discutir sim no planejamento. Quando vai discutir de tendência, não é só falar de tendência da concorrência, não é só falar de tendência do tributário, que está aí pegando, né? Reforma tributária, a gente sabe que é bem crítica, mas como é que traz esses pensamentos de futuros. E teve dois trabalhos recentes que eu fiz, que foi justamente para nesse sentido de como é que a gente pensa em novos futuros, o que tem aí, qual é a nossa atuação dentro de cada um, né? A engenharia tem uma, se a gente pensar de tecnologia, se a gente pensar da área da saúde, mas todo mundo tem o seu pedacinho, né? E essa é uma discussão, já deixa aí de provocação. Se você está fazendo seu planejamento estratégico, não teve uma sessão, me chame, não deixe isso passar. Essa é a hora. Não adianta fazer esse planejamento depois ou separado. Um planejamento estratégico da empresa e um planejamento, eu tenho meu planejamento aqui do negócio e de sustentabilidade está separado. Que momento você integra? Lógico que a gente tem que aprofundar cada tema. Do mesmo jeito que a gente aprofunda o tema de pessoas, a gente aprofunda o tema de finanças, a gente aprofunda o tema de tecnologia, a gente aprofunda esse tema, mas dentro de um todo. Então, vamos reforçar, né, a mensagem, Andressa, que bom, empresas que estão no momento de planejamento, não separem, né, os temas dentro do planejamento, mas sim precisa ser feita uma conversão e esse é o momento, né? Pensando 2025, esse é o momento de trazer essa pauta para um tema mais central. E aí eu vou puxar aqui um comentário do Heitor Rosa. Primeiro que eu me identifiquei muito com o teu comentário, porque eu trabalhei no setor ligado ao turismo, né? Eu trabalhei em companhia aérea, que é um setor muito difícil, né? São notícias públicas, a situação das companhias aéreas, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. E eu trabalhei numa empresa onde tinha um projeto lindo, que era de recuperação de alguns destinos turísticos.
Então, era uma iniciativa que iria impactar toda a cadeia, né, geração de valor, conectado nos destinos aonde a empresa voava, mas principalmente com o envolvimento da comunidade, dos funcionários e de todo mundo. E aqui, Heitor, você fala, né, é um tema pouco explorado no negócio. Porque quando a gente foi dar o play da iniciativa, um ano difícil, né, e uma decisão de um corte de investimento brutal. Então, eu era responsável pela área de marketing e comunicação, obviamente foi a primeira área a ser atingida, mas o segundo também foi a questão desse projeto. Ou seja, a empresa acabou não comunicando para toda a base, criando esse engajamento, também não saiu para o mercado, não conectaram com os stakeholders, né, ou com todo mundo que estava conectado nessa cadeia por uma questão financeira. Então, o setor de turismo, ele é um setor que ele é volátil, né? Então, tem impacto ambiental, impacto do tema, tem impacto econômico, infraestrutura, transporte, né? Impacta toda a cadeia. Então, costuma ser realmente um setor mais difícil do tema tá circulando. Então, Heitor, você fez me lembrar uma experiência que eu tive, e até quando a gente pensou nessa roda de conversa, nós íamos trazer mais uma pessoa que era a perspectiva de um executivo que teve que tomar decisões difíceis. Quais eram as decisões difíceis? É realmente cortar projetos de sustentabilidade, dado a situação econômica. A ideia era fazer um contraponto, né, da Andressa falando, né, da importância, e trazer uma pessoa para falar, né, dessa questão do por que teve que ser tomada uma decisão de corte. Enfim, como vocês podem imaginar, é difícil se colocar nessa posição, ainda mais ao vivo, ainda mais sendo gravado, então virou um dueto aqui, mas não sei, André, seria legal você comentar essa questão, né? Por que é um tema pouco explorado dentro da empresa? Sim. Excelente, Heitor, obrigada aí pela participação. E acho que eu queria trazer 2 pontos aqui. Eu vou entrar no turismo, mas eu vou falar um ponto. Essa dificuldade. Eu até escrevi um artigo recente falando do medo dos executivos e das executivas de negócio de falar de sustentabilidade. E esse mesmo ponto que o Marcelo trouxe, que ele foi convidar o outro, acho que é melhor não. Então, essa dificuldade eu também fiz uma série de convites para um evento que eu estou fazendo a curadoria, e eu queria justamente trazer isso. Olha, eu quero sair de mais do mês, eu não quero pessoa da área de sustentabilidade falando, eu quero pessoa da área de negócio falando dos desafios que tem, porque sim, não é fácil. O dia a dia é pesado, o dia a dia é difícil, a gente tem que fazer escolhas, e às vezes a gente faz escolhas que não seria a nossa primeira opção, né? E em outros pontos, e aí eu senti isso, essa dificuldade poxa, como é que eu me exponho? Eu não sei sobre o tema, então a gente vê que tem muito desconhecimento. Eu não sei nada sobre o tema, mas tudo bem, ninguém sabe tudo. A gente está aprendendo junto, a gente está aqui para dar a mão, para aprender junto, para ir e descobrir o que a gente não sabe, a gente descobre junto. Essa é uma abordagem muito forte que eu tenho aí com os clientes, que olha, você não precisa saber tudo. É uma descoberta, é uma jornada. E aí já entrando na dificuldade dos cortes, né? Eu não preciso estar ou 0 ou 100, ou binário, né? 0 e 1 da computação. Tem o caminho do meio. Num momento difícil, num momento de apertar cinto, seja na área de turismo, seja em outro, é claro, não dá para fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente gostaria. E aí, muitas vezes, a dica que eu dou, o recado que eu trago vamos voltar para o básico. Tem coisas que você tem que fazer, que é ou cumprimento de legislação, ou com compromissos que você assumiu, internos, externos. Normalmente os internos, às vezes, a gente até sai do compromisso, né? Mas externos é mais complicado. Como é que a gente pega esses pontos que a gente já vai ter que fazer de todo jeito e a gente faz eles melhor? Isso eu trabalho bastante tanto com a área de sustentabilidade quanto áreas de negócio, que poxa, o que a gente pega, então? Tudo bem, não dá para a gente fazer uma coisa muito mirabolante, vamos então trabalhar na base, aproveitando isso,
trazendo esse conhecimento mais disseminado para as pessoas, com que as pessoas entendam cada vez melhor isso e possam aplicar mais no dia a dia. Tem muitos temas que dá para a gente trabalhar mesmo no aperto de cintos, tá? E essa visão de inovação, que é isso, a gente pensar de forma sustentável, pensar sustentabilidade, é uma inovação, que a gente está saindo da lógica linear de eu extraio, uso, joga fora, para uma lógica circular, onde as coisas se conectam, são interdependentes, é um pensamento complexo. É uma inovação pensar nisso. E quando eu falo de inovação, não é só tecnologias disruptivas, criar um novo iPad. É eu inovar no meu processo produtivo, é eu inovar na minha logística, é eu inovar no jeito lá que eu trato com as pessoas, de eu tornar a vida delas mais eficiente, que elas gastem menos tempo fazendo as coisas. Então, tem inovação do dia a dia também, tá? E no turismo, a gente tem desafios, sim. Hoje a gente tem aí, principalmente a gente pensa em aéreas, né, que é de onde você veio, a parte de descarbonização, o transporte aéreo é o que mais emite, e eu tenho trabalhado com alguns grupos aí nessa questão da descarbonização da aviação. A gente tem os SAFs, que são os combustíveis sustentáveis, e a gente tem outras tecnologias disruptivas, mas assim, o ciclo de desenvolvimento de um avião é de 10 anos, e antes disso tem que ter 10 anos desenvolvendo as peças dos aviões. Mas a gente tem aí alternativas, então tem esses estudos de alternativas de um pouco mais de curto prazo. Isso é uma coisa que não está muito na mão, por exemplo, de uma aérea hoje, mas ela pode influenciar. O turismo de base ecológica, que no Brasil a gente explora muito pouco. No exterior isso é muito mais forte, então a gente junta o ecológico com o turismo, com a geração de renda de pessoas, é um turismo, tem lugar que é um turismo premium, então que cobra mais, você tem as margens, aí você distribui esse valor também com as pessoas, e eu vejo isso sim, tem uma necessidade de política pública, tá? Não vou negar, não é só uma coisa das empresas, a gente precisa de política pública para isso, e é todo um ecossistema que precisa se desenvolver, as pessoas precisam estar capacitadas. E também diversas oportunidades, tá? E na hora do corte de gasto é isso, cara. Eu não preciso, tudo bem, eu não vou fazer 100%, mas eu não preciso fazer zero. Qual é uma coisa? Eu falo isso, se você tiver R$1, põe R$1. Não põe R$0, R$1, tá bom, mas escolhe onde você vai pôr esse R$1, no que vai ter mais impacto para o negócio, que endereça a dor do negócio, a área de sustentabilidade, ou você que é um gestor de negócio, porque eu tenho conversado cada vez mais com gente que não é de sustentabilidade, ainda bem, que eu também não sou, tá? Eu não sou formada em sustentabilidade lá nos primórdios, eu fui indo para essa área, e hoje já tenho muitos anos aí nisso, mas eu vim da área de negócio. Você é de negócio, você quer começar? Qual é a dor que você pode endereçar, que gera também valor social ou ambiental? Deixa eu parar aqui que tem mais perguntas, senão eu desembeço falando aqui. Não, tá ótimo. Olha, e tá surgindo um monte de pergunta nova, né? Mas vamos lá, senão eu também vou desvirtuar. Tem uma pergunta primeiro, né? A gente está com audiência em Amsterdã, então o pessoal que está na Europa, obrigado aí pela presença, Corina. E a Ana Célia, ela traz uma pergunta que você deve viver com frequência, que é essa questão. Senão você tem um fã aqui, Heitor Rosa, sempre falando que ele aprende muito com você, muito bacana. Obrigada, Heitor. Obrigada pelo feedback carinhoso ao vivo. Ó, quem sabe faz ao vivo, vem coisa boa ao vivo, gente. Pois é, legal. E aqui eu vou trazer a pergunta da Ana Célia, que é, puxa, como é que a gente vende? Qual é a sugestão que você tem para vender um projeto, um planejamento na área de sustentabilidade e tem que passar por quase eu chamo de gates, né? Mas quase como um portão de aprovação que geralmente passa pelo CFO, né? Da empresa, ainda mais se é um projeto relevante. Então, como passar por esse portão, né? Por esse pedágio? Pergunta de alguns milhões de dólares em alguns casos, né? Mas esse é bem interessante, porque assim, o CFO, ele recebe 50 milhões de pedidos de dinheiro todos os dias. Então, se você tem um projeto, seja de sustentabilidade, esse vale para sustentabilidade ou de qualquer outra coisa que você queira falar, né? De inovação, eu vejo o pessoal bastante de inovação, também tenho trabalhado bastante com inovação. Você vai pedir dinheiro? Tem 50 mil pessoas que estão falando que aquele é o projeto mais legal do mundo.
Então, primeira coisa, não adianta você ter um projeto fofo e falar que é legal. Teve uma palestra que eu dei outro dia, eu falei, eu não estou em sustentabilidade porque eu sou fofa, eu nunca fui fofa. E não dá, às vezes eu sou fofa, mas não dá para ser fofo. Tem que ser concreto, tem que ter fatos e dados. Por que que você escolheria, por que ele escolheria, ou ela escolheria esse projeto e não outro? Então, fatos e dados é importante. E que dados são esses? Você pode trazer os benefícios ambientais e sociais, sim, mas também quais são os benefícios do negócio. E aí, de benefícios de negócio, um dos meus mentorados, que eu tenho ajudado, inclusive, ajudei eles exatamente nisso. Como é que eu defendo projetos, como é que eu vou lá e vou buscar orçamento. E ele foi muito bem sucedido, conseguiu orçamento no último trimestre do ano para ir o projeto que era importante, não é porque ele foi legal ou porque ele é o máximo, não, porque o projeto de fato era importante, né? Mas qual a linguagem que teve aí? Possível benefício para um negócio que é de gerar receita ou lucratividade. Lucratividade vem de onde? Mais receita ou menos custo. Então, pode ser uma coisa de economia de custo. Às vezes o seu projeto não é o que gera mais receita, não é o que tem mais economia de custo. Não tem problema, porque você não vai levar só isso, você vai levar outras coisas. Ou talvez ele até não tenha, né? Mas tem essa questão. Economia, ele consegue economizar custo ou consegue aplicar melhor o dinheiro da empresa? Às vezes você fala, eu gasto R$10 hoje, eu vou continuar gastando os mesmos 10, mas de forma melhor. Esse pode ser também um argumento. Outro ponto, risco. CFO, uma das coisas principais que o CFO olha é a gestão de risco, porque é o dele que está na reta, ou o dela, né? Pode ser o dele ou o dela. Mas risco. O que de risco a gente tem e como é que a gente quantifica esse risco? Que pode ser uma quantificação em dinheiro, pode ser uma quantificação, pode ser coisas de reputação, pode ser fechamento ou impedimento para você vender, para acessar mercados. Muitas das questões de sustentabilidade hoje você pode gerar acesso a novos mercados ou às vezes dificultar. A legislação, a regulamentação, ela está se fechando, empresas exportadoras já vêm sofrendo, a gente tem o CBAM, que é uma taxação por mais emissão de carbono, a gente tem restrições para alguns negócios que podem estar, quem sabe, ligados a desmatamento, então não é que está, pode, quem sabe, fechou, se você não comprovar, você está fora. Clientes estrangeiros exigindo. Então, isso, a gente falou de redução de custo ou geração de receita. A gente falou de risco. E aí tem várias metodologias de risco e tal, e você traz esses aspectos desse mesmo jeito. A gente falou de reputação, a gente fala de acesso ao mercado ou de restrições a mercado. E aí a gente tem outros fatores, né? Esses fatores de engajamento, de fidelização, retenção. Então, tudo isso, porque o CFO sabe quanto custa a rotatividade de funcionários, ele sabe quanto custa as coisas. Leve esses argumentos como complementação. Acho que essas são coisas de trazer aí para a linguagem de CFO. E eu acredito que você esteja fazendo muito isso, né? Ajudando empresas de certa forma, é como tangibilizar, né? Ou criar as métricas, traduzir, né, para um linguajar mais de negócio, os objetivos com relação à sustentabilidade. Sim, não, posso até dar um exemplo de um cliente que eu apoiei nisso. Eles estavam muito interessados, eles têm esse interesse genuíno de fazer de forma mais sustentável. Já tem algumas práticas sustentáveis que foram feitas, começaram iniciadas de forma desestruturada, então desintegrada, mas com aquele desejo, então já tinham várias. Aí o que veio, e eles vieram me procurar um pouco foi nesse sentido. Poxa, a gente quer avançar, mas a gente está confuso, porque cada um fala uma coisa, e aí eu não sei se eu faço isso, eu falo aqui, faço aquilo, tem gastos e tem coisas. Então, o que a gente foi? Foi primeiro olhar para dentro, entender, ok, qual que é o seu desafio de crescimento, ou o seu também, o que você tem de diferencial hoje no seu negócio, né? E aí, explicar um pouco, ok, esse é o contexto geral. Aqui a gente tem um contexto. Como é que ele se aplica para a sua realidade? Para a sua realidade, o contexto é esse. E aí ajudar a estabelecer prioridades.
Então, a gente fez isso de, olha, integrar um pouco, dar uma visão mais integrada de tudo que já tinha, para mostrar que, olha, tem coisa que você está melhor do que você achava que estava, e tem coisa que você está pior do que você achava que estava. Então, a gente descobre as duas coisas. Mas, mais do que isso, acho que foi mais importante ajudar a priorizar. Porque aí, essa eu que falei. Eu falei, olha, se eu tivesse R$1, eu não colocaria R$1 nisso que vocês estão querendo colocar, não. Eu colocaria nesse outro aqui. Eu acho que vai dar mais resultado. E vai ser menos esforço e vai ter ou um resultado tão grande quanto, ou enfim, um impacto, porque tem vezes que não é só o custo, tem vezes que é o esforço todo da organização que você precisa para fazer a evolução. Então, assim, ao invés de você ficar lutando contra a parede, poxa, vamos dar a volta, tem uma porta ali, vamos passar, vamos fazer um caminho um pouquinho mais longo, mas eu vou passar pela porta ao invés de ter que quebrar uma parede para eu chegar do outro lado. Acho que esses são aí as ajudas que eu dou para os negócios. Como é que eu faço melhores escolhas? Como é que eu otimizo o que eu tenho e maximizo o resultado? Todo mundo dá para fazer, tá? Só que às vezes, se você ficar tentando sozinho, você vai ficar na tentativa e erro, né? Tentativa e erro, eu falo que eu entrei em sustentabilidade, não é porque eu sou fofa, é porque eu sou pão dura, eu não gosto de gastar dinheiro à toa. Eu gosto de gastar bem gasto, sabendo que eu vou maximizar o valor do que eu estou gastando. Não, bacana que são dicas aí super pragmáticas e valiosas. E aí você traz um aspecto super importante, que às vezes a gente tenta resolver os grandes dilemas dentro da empresa e fica lá tentando, remoendo, tentando, quando na realidade hoje qualquer pessoa, qualquer empresa pode acessar, né, um expertise, um know-how para ajudar e ter realmente, sair dessa solidão da solução de problema e ter um desenvolvimento, né, compartilhado, seja de ideias, de dúvidas e caminhos. Eu acho isso esse que é o grande valor. Nem toda empresa precisa tentar resolver tudo ao mesmo tempo, né? Ela pode contar aí com redes de apoio. E aí eu puxo para a próxima pergunta, né? Quando você deu um exemplo aqui de como você apoiou essa empresa, você vê esse movimento em empresas grandes, médias, startups? Tem algum tipo de empresa definido? Funciona para todo mundo? Porque tem empresas que nem matriz de risco geral de negócio elas têm, né? O que você acha? Ó, eu vou corrigir uma parte do que você falou. Na verdade, não corrigir, vou fazer uma provocação. Você falou que nem toda empresa deve tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou falar que nenhuma empresa Deu. tem que tentar fazer tudo, né? Que Boa. é isso, tem que fazer escolhas. Eu brinco até, o pessoal às vezes fala dos ODS, né? Os objetivos. Olha, dos 17 eu foco em 10. Eu falo, gente, se você foca em 10, você não está focando em nenhum. Nenhuma empresa, nenhum ser consegue fazer tantos. Então, assim, a gente tem que escolher o que está mais perto do nosso core. O que a gente tem mais influência. Não adianta querer influenciar uma coisa que está muito longe. Lógico, eu posso ser solidário, mas não adianta dizer que eu não vou gastar meu esforço com isso, tá? E aí, nesse ponto das empresas, alguns os exemplos que eu fui dando, alguns são de empresas grandes, alguns de médias, alguns de startups. Então, assim, eu tenho atendido, isso tem sido bem legal, assim, nessa vida de empreendedora e de consultora, eu tenho atendido desde startups, scale-ups, às vezes a startup eu atuo mais como mentoria, né, porque ainda está numa fase mais embrionária, mas aí scale-ups, estão empresas escalando, empresas já médias, empresas já consolidadas, mas não grandes, empresas grandes. E isso se aplica para todas. Aí, claro, que aí tem que ser o momento de cada um. Nem todo mundo vai estar no mesmo momento. Eu vou juntar agora dois clientes, né? E aí foi interessante isso, porque assim, nos dois eu estou apoiando nesse avanço na jornada, né? E como é que traz isso como ativo de crescimento de negócio. Em um eu trabalhei a questão de, olha, isso é um ativo para captar investidores, investimentos, linhas de financiamento, para aí viabilizar o crescimento. No outro, eles estão numa outra etapa, que é de, poxa, como é que eu materializo mais, como é que eu trago isso mais para o negócio, junto com o crescimento, né? Para ir cumprir compromissos, enfim, tudo isso. Mas são duas empresas, são scale-ups, que estão em fases de crescimento, aí com todas as dores e tudo que
quem é desse tipo de empresa sabe o que é o dia a dia. E é interessante porque, assim, cada uma avançou num aspecto. Uma tem mais a governança avançada, então a governança dela já está mais estruturada e tudo. A outra já está mais avançada na escala mesmo, no alcance, no tamanho. E em alguns compromissos. Então, ela tem mais compromisso, mas está menos na governança, está menos, acho que, não é introjetado, está menos absorvido, talvez, nas pessoas, as questões de sustentabilidade ligadas e de inovação ligadas ao negócio. Então, essa troca, tá? E aí, para ir voltar na sua pergunta, isso se aplica em todas, sim. E aí, cada uma do seu jeito, cada uma no seu ritmo. Ninguém está 100%. Quando eu vejo índices aí, em notas de inovação, de sustentabilidade, essa empresa ganhou nota 10. Eu falo, já desacreditei do índice, desculpa, desacreditei, porque ninguém tira 10. Todo mundo tem o que aprender. E se você ainda não começou, comece. Ainda não é tarde, mas daqui a pouco vai ficar tarde. E eu acho que é tarde nem pelo mercado, é pela sobrevivência do seu negócio mesmo. É esse que tem que ser o pensamento, não é porque o outro mundo vai acabar, não. O seu negócio vai ficar melhor, e se você não olhar para isso, seu negócio vai sofrer mais. O mundo mudou, seja em questões ambientais e sociais. Aí a gente tem os efeitos todos adversos, climáticos adversos, mostrando para a gente isso. O mundo é outro. A gente precisa se posicionar se a gente quiser ser bem-sucedido. Bacana. Bom, eu não sei se, né? Bom, a gente ainda tem aqui mais uns 10 minutos. Eu queria, pessoal, vão interagindo aqui, colocando as suas perguntas. Andressa, eu vou inverter agora. Você tem alguma pergunta para mim? Eu tenho, Marcelo. Eu tenho a pergunta de o que a gente pode fazer? Porque acho que você tem visto aí, você conversa com muita gente, você como gestor, bastante coisa, né? O que vem na sua cabeça de quando fala em sustentabilidade? E o que a gente pode fazer para trazer mais para esses gestores que tiveram uma trajetória como você, trazer mais clareza nisso, de que, olha, a sustentabilidade é resultado. Isso que eu estou trazendo, eu sei que ainda não é uma coisa muito disseminada. Queria saber, você que já escutou várias coisas, qual que é a sua dica, a sua recomendação? Claro. Sustentabilidade é um tema sempre difícil, né? Eu também trabalho muito com governança e muitas vezes, até em muitas conversas, né, tem até pessoas que fazem, né, a brincadeira que o G é mais importante que o E e que o S, né? Então, tem até uma certa questão cultural, né, dentro da liderança de muitas empresas, como se o E e o S fossem coisas à parte, como quando o mercado está bom, tudo é lindo e maravilhoso, e quando o mercado está ruim, você tem que destacar a questão da sustentabilidade, né? Então, eu acho que tem uma questão, primeiro, está muito ligado ao que a Ana Célia trouxe, ao que o Vitor também trouxe, que como é que eu falo sustentabilidade, como é que eu falo de ESG, mas de uma maneira que está relacionada ao meu negócio. E você também trouxe isso no início da conversa, não é sobre salvar o planeta, né, de uma maneira ampla, porque vira um dilema, né, quase impossível. Então, eu acho que tem aí um primeiro pedaço, que eu diria, que é uma jornada de educação. Mas é uma educação que ela não é uma educação teórica, ela tem que ser uma educação aplicada, né? Então, as empresas deveriam possibilitar que pessoas, né, que tenham a especialidade, um DNA, elas possam fazer diagnósticos de qual o posicionamento da empresa, qual é o modelo de negócio, e quase que criar como um idioma e um dicionário que seja aplicado para aquela empresa, e comece a criar essas pontes de conexão. Então, eu acho que esse é um primeiro passo extremamente importante, né? É a parte da educação. A segunda, muitas empresas utilizam vários frameworks de planejamento e discussão de negócio. Por que esses frameworks, né, esses modelos de planejamento,
não consideram certos temas. Então, acho que uma outra oportunidade por que não? Por que nós não podemos criar alguns modelos, né? Algumas jornadas e alguns modelos que a empresa possa utilizar e que ela está olhando o negócio como um todo, né? Não deixando nenhuma área ou aresta solta, mas é uma visão mais integrada do impacto que a empresa tem na sociedade. Então, eu iria para esses dois caminhos. Oh, você sabe que eu lembrei... Não, ótimos pontos. E aí eu me lembrei de uma outra coisa. Essa discussão do G, do ESG e tal, e aí até a moda do ESG. Eu, particularmente, assim, eu não gosto nem um pouco do que virou o ESG, dessa moda e tal. Virou uma superficialidade. E teve uma outra coisa que eu acho que a gente perdeu. Primeiro que virou uma superficialidade, as pessoas começaram a falar sem saber o que estão falando. ESG é diferente de sustentabilidade, embora esteja relacionado. ESG é um conjunto de práticas e métricas que foram criadas com o objetivo de avaliar risco ao capital. Então, assim, são práticas e métricas. Se eu tirar 10 em ESG, significa que eu tenho um modelo de negócio que provê sustentabilidade? Não necessariamente. A gente viu vários casos recentes de escândalos e tudo nesse sentido, né? É igual, eu falo que é igual contabilidade e o planejamento financeiro. Você ter uma contabilidade em ordem não significa que você tem um bom planejamento financeiro e muito menos que você tenha uma boa estratégia de negócio. Acho que com essa questão de sustentabilidade é parecido. Você ter o ESG é necessário, porque se você não tiver uma contabilidade, você tem coisa esquisita aí, mas você precisa ir além, que é ir do negócio. E nesse ponto da governança, né? A governança, para mim, o ESG, esse tripé que virou, ele começou, o conceito inicial do Triple Bottom Line de sustentabilidade era econômico, social e ambiental. E é um tripé. Por que é um tripé? Que essas coisas têm que ter peso semelhante, têm que estar equilibradas. Senão o negócio desmorona. É isso que é um tripé. Os 3 pés estão ali para manter equilíbrio, senão ele desmorona. Essa era a ideia de que, poxa, negócios, iniciativas, você tem que ter um resultado financeiro, um resultado ambiental, um resultado social. É diferente de você investir em ações ambientais, não é isso, é resultado ambiental, tá? Que pode ou não ser um investimento em ações ambientais, depende. Às vezes está no seu próprio negócio, você cria um produto que já tem isso como natureza. Quando você tirou o econômico e pôs a governança, você perdeu um pé importante ali, que era o resultado financeiro. E aí você trouxe a governança, que a governança não é o resultado. Quando você fala o financeiro, o social e o ambiental, são resultados que eu tenho que ter. Eu tenho que ter esses 3 resultados. A governança não é um resultado, a governança é um meio. E a governança, ela tem que estar no econômico, no ambiental e social. Então, a governança, ela tem uma natureza diferente, sim. Você só tem um bom negócio, você tem um negócio melhor se você tiver uma boa governança, para que você tenha melhores resultados financeiros, ambientais e sociais. Então, essa coisa do ESG aí, a gente pode ficar horas falando, tá? Mas queria trazer esse ponto, já que você trouxe da governança, sim, como é que a gente traz esses temas mais para os frameworks de planejamento estratégico, como é que a gente integra cada vez mais nas governanças de negócio, nas agendas de conselhos, de comitês executivos, nas agendas de dia a dia das áreas. Em fábrica, o pessoal faz aquele Gemba, né? Quem é de fábrica conhece aí essas metodologias, tem aí as reuniões diárias de fábrica, tudo. Ponham esses assuntos também nessas questões, desde o pessoal operacional até os demais. Não, e olha como eu que penso que sou uma pessoa esclarecida, até eu fui misturando os canais conforme eu ia fazendo a pergunta para você. Então, olha o tamanho do caminho, né, que a gente tem que percorrer, né? Então, muito legal da maneira como você explicou e fez a divisão, né? De uma maneira extremamente didática. Ou seja, relacionado à tua primeira pergunta, que esse vídeo, essa parte de vídeo seja assistido por muitas pessoas depois, porque eu acho que ajuda, né, até essa questão sustentabilidade, ESG, resultado, muito legal que você colocou cada um dentro da sua dimensão.
Não, obrigada, Marcelo. Fico feliz com mais um feedback. Fiquem à vontade, compartilhem, disseminem, me chamam para conversa aí e me acionem que eu atendo com o maior prazer aí. E muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Acho que esse ponto, né? Quanto mais a gente falar, tem muita coisa para ser esclarecida. Eu mesma que estou no tema há mais tempo, vou descobrindo coisas novas, tem muita novidade surgindo, vai sair muita coisa agora esse ano ainda, o G20 vai trazer coisa de economia circular, normativas, diretrizes, que esse é outro tema que eu sou apaixonada também, que tem muita coisa para a gente ver. Então é isso, aprendendo e conversando e discutindo para a gente aprofundar. Não, bacana, nossa, a conversa foi demais, a gente poderia ficar mais tempo, mas eu sei que o pessoal está no horário do almoço, né? Então, mas muito bacana, acho que tiveram vários assuntos, acho que puxa outras ideias também. E uma pergunta que colocaram aqui é, puxa, eu quero ler alguns artigos, ou aonde que eu acesso materiais? Você tem uma newsletter? Você tem alguma recomendação? Então, se o pessoal aqui quiser entender mais sobre o assunto, navegar, interagir com você, enfim, como é que eles fazem? Não, eu tenho sim, tenho uma newsletter no LinkedIn. Entra no meu perfil, é Andressa, 2S, Demelo, 2Ls, eu tenho a newsletter. Tenho também, no LinkedIn eu faço várias postagens, eu tenho lives que eu faço cada 2 semanas, que tem vários conteúdos, está no YouTube e está no LinkedIn também. E além disso, aí tem uma parte de materiais, normalmente nas newsletters e nos posts eu trago esses assuntos, tem a Jump aí, pode acionar pela Jump também, e aí que eu trago, então, artigos, notícias, o que tem de mais relevante, o que está acontecendo, quais são tendências. A gente teve recente agora o Climate Week de Nova York, que é onde principais discussões de clima lá nos Estados Unidos, mas que teve várias discussões de Brasil também. Na próxima newsletter vamos ter sobre isso. Tem um curso que eu estou lançando de mudanças climáticas, gestão estratégica de mudanças climáticas. Olha só, o lançamento essa semana que vem, olha, dando spoiler aqui. Também é outra fonte de recurso. Essa foi uma iniciativa, Marcelo, nessa linha, acho que pegando o que você falou, de sentir que as pessoas precisam saber mais, a gente precisa educar, né? Precisa ouvir e tal. Eu falei, poxa, se for só eu ter que falar com cada um individualmente, não vou ter o alcance que talvez poderia. E aí, com essa plataforma aí que eu achei super fantástica, aí, essa RedeTech, eu resolvi me lançar nessa de curso online como uma forma de facilitar o acesso a esse conhecimento de negócio. No caso, esse vai ser com foco de mudança climática. Então, entra aí no meu perfil. Acho que hoje eu postei alguma coisa sobre isso, mas segue, tem uma página aí se você quiser saber um pouco mais. Essa é outra forma também de acompanhar, tá? Legal, bacana, um monte de dicas. Quem quiser também pode entrar em contato na nossa página, no nosso e-mail, e aí a gente passa as informações da Andressa. Andressa, muito obrigado, né? Como dizem alguns, namastê, mas foi um espaço muito bacana. Mas eu espero que um dia a gente ainda possa realizar uma roda de conversa, trazendo, né, também as duas perspectivas e outras ideias surgiram aqui ao longo da nossa conversa. Então, Não, vamos você sim, vamos sim. receberá um segundo convite. Opa, pode me chamar. Será um prazer. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou ao vivo. Quem está acompanhando depois quiser deixar pergunta, aí eu acesso lá, o Marcelo me passa, a gente troca mensagem também. Tá certo? Bom, uma boa tarde para todos vocês. Tchau, gente.